Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 19. Revisão e avaliação. Muito bem, boa tarde a todos, nossos prezados professores, alunos que estão nos assistindo agora. Então vamos na segunda revisão, vamos relembrar alguns assuntos que nós já estudamos no decorrer dessa segunda unidade. Então vamos rever aí o que é a crônica, né? A crônica é um gênero textual em que se faz uma reflexão pessoal sobre acontecimentos comuns do cotidiano, coisas do dia a dia, né? Ela não se limita à reprodução de fatos, ela vai além, né, para mostrar ângulos não percebidos. E a partir do século XIX, o termo crônica passa a designar pequenos textos, né, sobre os assuntos variados e corriqueiros, destinados ao entretenimento, divulgados principalmente nos jornais. Essa é uma acepção aí mais atual, né, como nós já estudamos. Então, a crônica, ela é em geral um texto curto, né, um texto pequeno. Ele vai tratar apenas de um problema, já que conta apenas uma história, né? Assuntos comuns do nosso dia a dia, aquilo que a gente quase não percebe. Traz as pessoas comuns, né, como personagens, já que são temas do cotidiano, é um assunto comum, então vai envolver pessoas comuns, né? Não vai ter assim um nome muito genérico, um nome muito específico, né? As pessoas não têm aprofundamento psicológico, elas são apresentadas com traços bem rápidos, né? Como a gente viu vários exemplos no decorrer da aula. Ele é organizado em torno de um único núcleo, um único problema, né? Já que é uma história curta, então não envolve muitas coisas, envolve apenas um problema. Tem como objetivo envolver o leitor, promovendo aí uma análise, uma reflexão sobre os fatos narrados, sobre essa coisa do cotidiano, né? Então, geralmente faz essa reflexão. O tempo normalmente corresponde a alguns minutos, né? Ou algumas horas, já que é um texto curto. E ela também é um texto fragmentário. A estrutura da crônica, ela vai estar um texto livre, né? Ele pode vir acompanhado aí do diálogo ou do monólogo. O diálogo, lembra que o diálogo é a conversa entre os personagens de forma direta no texto, né? Nós vimos muito bem isso. O monólogo é quando um personagem apenas fala na história. E ele vai trabalhar aí as questões, ele vai ser um texto fictício, né? É um texto criado por um cronista, por um escritor, apesar de o tema estar envolvido com uma coisa do dia a dia, um fato real, mas a história em si ela é criada, é algo criado pelo escritor. E aí, como é um texto narrativo, ele vai ter os personagens, geralmente é 2 ou 3 no máximo, né? O tempo, que esse tempo pode ser um tempo cronológico, um tempo psicológico, depende de como o escritor vai colocar esse tempo no texto. O espaço, que é o local onde vai acontecer essa narrativa, e o narrador, que ele pode ser o narrador observador ou o narrador personagem, né? Então, a estrutura do texto narrativo, ele vai acompanhar esses elementos, né? Então, nas marcas do gênero, nós temos aí o comentário do fato, que é o que está acontecendo nessa história. A ficção, porque ele é um texto criado, é uma criação humana, né? Apesar de ter lá o embasamento numa realidade, num fato que acontece no dia a dia das pessoas, né? A ironia também vai estar presente, porque a ironia é algo que você diz, né? Mas você tem a intenção de dizer outra coisa. Então, sempre a ironia, ela vai caminhar também, né? Ela vai estar presente nesse gênero textual. O humor também é uma das marcas desse gênero, porque muitas crônicas vai trazer algo engraçado, né, que situações que acontecem no dia a dia e que são cômicas, né? A defesa de ideias, né, dependendo do ponto de vista do escritor, do cronista, ele pode colocar a defesa de ideias, né? A crônica, ela também pode ser literária, como nós já vimos, que é um texto criado, né, pelo escritor, pelo cronista. Ele vai ter aí vai relatar todos os fatos com um certo sentimentalismo, né, nostalgia.
E nós podemos também ter a crônica jornalística, sendo que a crônica jornalística ela representa aspectos particulares, né, dos fatos, notícias, né, de qualquer cunho, de qualquer tema, né, depende do que o jornalista quer colocar, né, quer escrever. É um texto não fictício, ou seja, é um texto que vai estar embasado na realidade, algo que aconteceu. Então, ele vai ser um texto organizado de maneira ordenada, né, detalhada de certos fatos, né, ou acontecimentos. Então, a crônica literária, ela é um texto fictício, é um texto criado pelos cronistas, né? Então, tudo que está ali é uma criação. A única coisa que vai ser real ali é o fato que é narrado ali, né? Embasa-se num fato e aí ele escreve esse texto. Agora, a jornalística não. A jornalística é um texto de um fato que aconteceu, de fato, na realidade, que ocorreu, né? E aí o jornalista ele pode colocar o ponto crítico dele, né? Como vocês viram, uma narrativa do texto falando sobre o desastre de Mariana, né? Então ele vai contar o fato e ele vai colocar também os seus pontos de vista, vai fazer a crítica a respeito daquele fato que aconteceu, né? Que foi um desastre causado por uma empresa, né? Que já estava ali há muito tempo e eles não mediram as consequências do que poderia causar. Então, a crônica jornalística ela vai estar nesse campo, né, da realidade, do fato que aconteceu, e o jornalista vai colocar o seu ponto de vista, a sua crítica a respeito daquele fato ocorrido. Então, a notícia, ela é um texto que tem como objetivo transmitir ao leitor uma nova informação, né, a respeito de acontecimentos, objetos ou pessoas, depende aí do que vai ser noticiado, não é? Geralmente inicia-se com um fato mais importante, né, para finalizar com os detalhes. Então, na parte inicial do texto, nós vamos ter aí o título, né, que é aquela parte que vem as palavras em forma grande, geralmente em negrito, né, para que as pessoas visualizem e dê aquele impacto, né, ao leitor. E aí nós vamos ter também a introdução, o lead, né, em que se procura dar as informações do que aconteceu, o onde, que é o local, como aconteceu, por que aconteceu, e no final do corpo do texto vem o desenvolvimento, né, que ele vai falar com maiores detalhes sobre esse acontecimento, sobre esse fato ocorrido. Então, na notícia nós vamos ter as características principais, né, desse gênero textual. Ele é um texto de cunho informativo, ele vai estar dando uma informação do que aconteceu. Ele é um texto descritivo, porque em muitas situações ele vai descrever o que aconteceu, como aconteceu, então ele precisa, né, utilizar os recursos do texto descritivo, né, como a gente já estudou esse tipo textual, e ele pode ser também um texto narrativo, dependendo da história que ele vai falar. Se for uma notícia que envolve uma história, então ele pode também utilizar os recursos na narrativa. Os textos relativamente curtos, porque ele é um texto curto, ele não é muito longo, ele vai ser um texto objetivo, né? Ele vai ser veiculado nos meios de comunicação, na televisão, no rádio, na internet. A linguagem, ela é uma linguagem formal, né? Porque vai ter que obedecer a norma padrão da língua. Ela tem que ser um texto claro, objetivo, né? Porque deve alcançar todas as pessoas que vão ler esse texto, né? Então, por isso deve ter essa clareza, essa objetividade nas informações, para que o leitor entenda, compreenda o que aconteceu, né? Como aconteceu, de que forma aconteceu. Então, nós vamos ter os textos com os títulos, que é o principal, que geralmente vem em letras maiúsculas, bem grande, e o texto auxiliar, que vai mostrar informações sobre esse título principal. Esse texto ele estará em terceira pessoa, ele vai ser escrito de maneira impessoal, ou seja, o repórter ele não vai colocar
a opinião dele, ele vai apenas contar o que aconteceu. Então, por isso que o texto vai estar narrado em terceira pessoa. O discurso ele é indireto, né, porque quando está na terceira pessoa, o discurso vai ser indireto. Ele não vai se incluir na história. Então, vai ter também os fatos reais, atuais e cotidianos, né? Então, a notícia precisa dessa atualidade, desse fato novo, né? Então, essas são as principais características que vão envolver o gênero textual notícia. Muito bem, então, na estrutura do jornal, da notícia, né? Nós vamos ter o título principal, o título auxiliar, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? A notícia ela é formada por 2 títulos, no caso o principal que vem em letras maiúsculas e o auxiliar que vai dar também novas informações, né? Sobre o título, sobre essa manchete que está sendo colocada no jornal. Ele vai auxiliar o entendimento do leitor, né? Para que ele compreenda do que se trata, não é? E aí nós vamos ter o lead, né, na linguagem jornalística, é colocado dessa forma. A lead corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo, né, que vai responder as perguntas o que foi o que aconteceu, quem são as pessoas que estão envolvidas, né, nessa notícia, quando ocorreu esse fato, onde, que é o local onde aconteceu o fato, como aconteceu esse fato e o porquê. Né, que são os motivos, as razões daquele fato ter ocorrido. Então, no primeiro parágrafo, deve-se conter as respostas, né, para todas essas perguntas. E aí, trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. Né? É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Então, se interessar para o leitor, ele vai continuar lendo. Né? Então, por isso que essas informações são necessárias estarem presentes nesse primeiro parágrafo, para situar o leitor, né, no tempo e no espaço, para que ele compreenda o que aconteceu. O corpo da notícia, né, nessa parte será apresentada as maiores descrições, os detalhes, né, de como ocorreu o fato. Então, seria o desenvolvimento do texto, né? Agora, a reportagem, turmas, a reportagem ela vai ter muitas características da notícia, né? A diferença é que ele vai ser um texto mais longo, né? Vai ser um texto mais profundo, vai ter maiores informações, porque o jornalista ele vai fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, né? E ele não precisa ser um assunto novo, pode ser qualquer tema, pode ser qualquer fato que tenha ocorrido, né, no passado. Então, além do texto verbal, o jornalista utiliza outros recursos de linguagem, né? Ele vai usar outros elementos além, né, do que a notícia coloca, né? Ele vai ser mais abrangente, ele vai ter mais elementos, como fotos, ele pode colocar mais de uma foto. Ele vai colocar gráficos e dados estatísticos, já que é um texto mais longo, né, que precisa ter um nível de informação mais segura, mais ampla. Então, ele vai poder utilizar gráficos, né, mapas, quadrinhos, boxes, né, que são pequenas caixas de texto que têm informações dentro dele. Os depoimentos, já que ele vai entrevistar pessoas, né, então, para dar maior veracidade a esse fato, ele procura pessoas para dar depoimento sobre o que ocorreu, né? O ponto de vista, no caso, ele como repórter, ele também pode opinar, ele pode colocar a visão dele sobre aquele fato que ocorreu, né? Então, são características que vão diferenciar da notícia, né? A reportagem, ela vai ter uma linguagem objetiva também, né? Assim como a notícia. O texto, ele vai estar em terceira pessoa, né? E muito embora esse discurso pode variar, né? Esse discurso também pode estar direto e indireto, porque já que ele vai emitir a opinião dele, então ele também entra nesse texto. A voz dele vai entrar também. A linguagem comum, com a sintaxe simples, acessível ao leitor. Então, precisa-se ter palavras que sejam acessíveis a esse leitor, porque vai alcançar muitas pessoas, né? Então, essa linguagem ela tem que ser acessível, né? Para que haja compreensão
do leitor sobre o fato que está, a reportagem, o fato que está sendo dito, está sendo falado. Então vamos ver a diferença entre notícia e reportagem, né? Qual é a diferença entre esses dois textos? O primeiro, que é a notícia, ele vai expor algo novo, um acontecimento novo. Na reportagem não há necessidade de ser um fato novo, pode ser qualquer tema, mas que desperta o interesse do leitor, né? Nas notícias, a prioridade é narrar os fatos, é contar o que aconteceu, né? Tal qual ele se apresenta. E nas reportagens, é possível que o repórter se posicione sobre o fato, ele vai colocar a opinião dele, né? Além de focar outros aspectos sobre o assunto, já que é um texto mais longo, ele vai se aprofundar mais nesse assunto. E a estrutura da reportagem, ela vai também ter as mesmas da notícia, né? Ele vai ter o título, que é onde vai anunciar o fato abordado, os verbos podem estar no tempo presente e pode estar também no tempo passado. Depende aí de como o repórter vai contar essa história, esse fato. Ele vai ter o subtítulo, que é um título auxiliar, que vai buscar atrair o interesse do leitor para o assunto mencionado. E o resumo da matéria, que é o lead, geralmente o primeiro parágrafo da reportagem, apresenta os aspectos mais importantes do tema enfocado. E o corpo da matéria é o que vai colocar os esclarecimentos, né, os acréscimos, as discussões, né, um nível mais amplo, já que é um texto mais longo, podendo ser dividido em itens. Aí depende da forma que o escritor, o jornalista vai propor a escrita desse texto. Ele pode colocar em forma de itens, pode numerar, né? Então, isso aí fica a critério de cada escritor. A ideia, a síntese, que no final desse texto, no final da reportagem, ele vai retomar as ideias essenciais do fato relatado. Então, relembramos aí o que é notícia e o que é reportagem, né? Relembramos aí as características que diferenciam um texto do outro. E agora a gente vai para a coesão e a coerência, né? Que a gente já estudou também. Vamos só rever os principais características do que é coesão, né? Do que é a coerência. Então, texto vem do latim texto, né? Que significa tecido, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Duas mulheres estão tecendo, né? Aí daí vai sair uma roupa. Aí você percebe que há várias linhas, né? Várias cores, e aí elas vão tecendo cada um desses fios para formar uma roupa, um tecido, né? Completo. Então, no texto vai acontecer a mesma coisa, né? Então, assim como esses fios estão ligados um no outro, no texto, as palavras também terão que estar ligadas umas às outras para formar esse texto, né? Essa organização, essa ligação entre as palavras vão formar o texto. Então, esses elementos que vão estar na coesão são elementos gramaticais, como, por exemplo, as conjunções, os pronomes, né? Os advérbios, os numerais, são classes gramaticais que vão estar ali, né, fazendo ligações entre as palavras, para que haja um sentido, né, as palavras estejam muito bem ligadas para formar esse texto e muitas vezes a gente não precise repetir, por exemplo, uma palavra no texto. Então, você pode usar o elemento de substituição, você substitui um substantivo por um pronome, por exemplo, né? Então, vamos ver um exemplo de coesão. Vejam que, quando eu digo a frase, o time perdeu o jogo porque não estava coeso, então essa frase, ela está coerente. Por quê? Ela tem coesão, porque o que significa coesão? É você estar ligado, estar sintonizado, estar organizado. Então, se esse time perdeu o jogo, foi porque ele não estava organizado. Os jogadores não estavam entrosados, não estavam preparados, né, para enfrentar o outro time. Então, essa primeira frase, ela está coerente, está certo, o sentido dela está perfeito. Eu entendi completamente, as palavras estão muito bem ligadas e há uma compreensão, né, do que está sendo dito aí. Agora, a coerência. O que vem ser coerência? Vejam que
quando, por exemplo, o pai diz assim, ó, o pai fumando falou aos filhos. Então vejam a ação, né, dele estar ali no ato de fumar, e aí ele diz a frase, fumar é prejudicial à saúde, cuidado. Será que o pai ele foi coerente? Então vejam só, né? O exemplo que ele está dando é uma atitude incoerente em relação ao que ele diz, ao que ele aconselha, não é isso? Ele aconselha os filhos a não fumar, mas ao mesmo tempo ele fuma na frente dos filhos. Então isso é uma incoerência, né? Porque primeiramente, para você aconselhar alguém, você tem que ser o quê? Exemplo, né? Se você não for exemplo, como é que você vai poder dar um conselho a alguém? Então, isso é um ato de incoerência. Então, vejam que a incoerência ela vai acontecer em vários aspectos, né? Tanto na questão textual, quanto na questão de atitudes, né? De nós, pessoas, seres humanos, como em várias outras formas de você analisar o mundo, né? Então, a incoerência ela não vai estar presente só na questão textual, ela vai estar incoerente em várias outras coisas, como vocês acabaram de ver esse exemplo, né? Às vezes a gente é incoerente conosco mesmo. Você diz uma coisa e você faz outra. Então, vejam a incoerência, né? De você se contradizer, de você se contrapor numa atitude, né? Então, a coesão vem ser o quê? As conexões, as ligações entre os elementos do texto, né? Como já falei para vocês, que elas vão estar presentes aí nas classes gramaticais, como por exemplo, nesse exemplo aqui, como eu vou mostrar para vocês. Meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena. Isso é uma poesia de Vinícius de Moraes. Aí vejam que aqui, olha, ele usa o pronome eles para se referir, ó, aos lábios. Então veja aqui que ele usou um elemento de coesão, um elemento referencial, aliás, de substituição, né, por um pronome, né? Observe que aqui é um substantivo masculino, está no plural, não é isso? Então, ele substituiu por um pronome masculino também no plural. Perceberam? Então, para ele não ter que repetir essa mesma palavra, aqui no verso seguinte, ele substitui pelo pronome eles. Então, isso chama-se elemento de coesão. É um elemento que não vai permitir o texto se tornar chato, repetitivo, né? Esse é um exemplo bem clássico para vocês. Agora, vamos ver mais um exemplo. Ó, o Brasil não ganhou a Copa de 2014. O técnico não soube liderar a equipe, os jogadores não se esforçaram. Então, percebam aí que cada uma dessas frases, elas estão soltas, né? Não existe nenhum elemento ligando elas. Então, quando você coloca os elementos de coesão, as palavras da classe gramatical, né? Você vai perceber que vai haver uma ligação entre esses textos, né? Essas frases, essas orações. Então, ela vai ganhar um sentido maior, e vai se tornar mais claro. Ó, o Brasil não ganhou a Copa de 2014, por quê? Então, está usando uma conjunção explicativa, né? Do motivo, a razão de o Brasil não ter ganhado a Copa de 2014. O técnico não soube liderar a equipe. Foi esse o motivo, a razão de eles não terem ganhado a Copa. E os jogadores não se esforçaram. Mais um elemento aqui que a gente vai chamar de conjunção aditiva, porque ela está adicionando mais uma informação nesse texto, né? Mais uma informação que contribuiu para que eles não ganhassem a Copa de 2014. Deu para vocês perceberem, então? As conjunções também são fundamentais para organizar o texto, para ligar uma oração na outra. Todos estudavam bastante, vamos ver? Pois sabíamos que passariam. Então, vejam que aqui eu vou usar mais uma vez uma conjunção explicativa, né? Porque ela está justificando que eles, por eles estudarem bastante, é claro que eles iriam passar, não é? Iríamos à praia, mas a chuva atrapalhou. Veja que aqui eu vou usar uma conjunção adversativa, né? Que tem sentido contrário, tem sentido oposto.
ao que eu estou afirmando aqui, né? Porque praia é sinônimo de sol, de água, né? De cair lá no rio e tal. E aí você usa uma conjunção adversativa, um sentido oposto, contrário, né? Dizendo que a chuva atrapalhou esse momento. Ele não foi à festa porque estava doente. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma conjunção explicativa, né? Que vai justificar, vai dizer o motivo, né? Por que que ele não foi à festa, a razão, o motivo que ele não foi porque estava doente. Então, deu para você perceber, então, que as conjunções também são bastante importantes para mostrar a informação, a clareza, né, que está acontecendo, geralmente na primeira oração. E, mais uma vez, um exemplo, né, de fazer aqui a ligação, né, por exemplo, aqui da palavra ouro, né, para eu não ter que repetir essa mesma palavra, eu uso a palavra o mesmo, né, já que todos queriam a mesma coisa, que era alcançar o ouro, né, ganhar, ter a vitória. Então, para não repetir a palavra ouro, eu uso a palavra mesmo, que vai estar se referindo a essa palavra no texto. Então, todas essas formas que eu mostrei para vocês são formas de elementos de coesão, né? Elementos que vão estar ligando uma palavra na outra, dentro do texto, dando essa clareza, essa objetividade, certo? Para que o texto não fique repetitivo, prolixo, né? Devemos sempre substituir ou utilizar uma outra palavra que tenha o mesmo sentido. E aí as classes de palavras, elas vão ser importantes nesse momento. A coerência é aquilo que não há um nexo, né, entre essas ideias, ou seja, há uma não coerência. Você não tem que ter o que? A contradição, não é? Você não pode afirmar uma coisa e depois você negar. Então, como por exemplo, aí, ó, estão derrubando muitas árvores, por isso a floresta consegue sobreviver. Então, veja que além de eu ter uma conjunção aqui explicativa, conclusiva, então é contraditório você dizer, ó, estão derrubando muitas árvores. Então, se está derrubando, a floresta está acabando, né? Então, será que ela vai sobreviver? Então, você percebe que o que está sendo afirmado aqui nessa primeira parte do texto, essa primeira oração, você percebe que a segunda oração está se contrapondo à ideia, não é isso? Então, isso é incoerência, é uma incoerência. Uma vez que você derruba, você vai estar maltratando a floresta vai estar desaparecendo, né? E não questão de sobreviver. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi o sabiá cantar. Então, veja aqui o mas também, né? Com ideia de contradição, de ideia contrária. Eu não vi o sabiá cantar. Então, está falando do mico-leão que tem a ver o sabiá cantar. Então, são ideias diferentes, são animais diferentes, está falando de coisas diferentes aqui. Então, ele está se contradizendo, né? Então, o certo seria ele dizer, mas eu não o vi, ou seja, não vi o quê? O mico-leão, se todos viram, né? Todo mundo viu, só ele que não viu, ok? Então, vamos mostrar um vídeo para vocês rapidinho, só para vocês verem a sequência das ideias nesse vídeo, como você vai olhar agora, vamos ver então? Porta, banco, cinto, chave, afogador, ufa. Acelera, engata, foi. Segunda, terceira, quarta, sinaleira, freio. Laranja, jornal, esmola, acelera, engata, foi. Salvador, França, Ipiranga. Acelera, engata, foi. Opa, ficou. Congestionamento. Liga a rádio, Voz do Brasil, desliga. Calor, ar, estacionamento lotado, fila. Perceber então a lógica, né, que há entre a sequência, né, das ações que a pessoa está fazendo. Então, isso é coerência, você seguir uma ordem lógica das coisas. E aí você tem o princípio da não contradição, é você não se contrapor àquilo que você está afirmando, depois você nega. Então,
Então, você não deve cometer esse erro. O princípio da não tautologia, ou seja, você falar palavras que têm um sentido óbvio, né? Claro ali, por exemplo, você diz descer para baixo. Não precisa dizer que é descer para baixo, porque a palavra descer já tem um sentido próprio, um sentido de algo real, de algo positivo e certo, e pronto, né? Claro, objetivo. E o princípio da relevância, que é você escrever o texto de ordem lógica, né? Para que o texto tenha clareza, tenha objetividade, que ele seja lógico, né? Que alcance essa lógica e que haja uma compreensão do teu leitor, ok? Muito bem, turmas. Então chegou o momento agora da leitura da nossa avaliação, tá? Bastante atenção na leitura dos textos, ok? Então vamos iniciar então o texto da primeira questão. Outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar. Eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim. Acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele pegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois, continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Rubem Braga. Então, na questão 1, vale um ponto. De acordo com os estudos sobre a crônica, marque a alternativa que possui as características desse gênero textual. Letra A. Em geral, a crônica é um texto longo, tratando de temas sociais. Os personagens são pessoas comuns e organizado em torno de um único problema. Tem como objetivo de promover uma análise e reflexão sobre os fatos narrados. Letra B. Em geral, a crônica é um texto curto, tratando de temas do cotidiano. Os personagens são pessoas comuns e organizadas em torno de vários problemas. Tem como objetivo de promover uma análise e reflexão sobre os fatos narrados. Letra C. Em geral, a crônica é um texto curto, tratando de temas do cotidiano. Os personagens são pessoas comuns e organizadas em torno de um único problema. Tem como objetivo de promover uma análise e reflexão sobre os fatos narrados. Letra D. Em geral, a crônica é um texto curto, tratando de temas do cotidiano. Os personagens são pessoas comuns e organizadas em torno de um único problema. Tem como objetivo de promover crítica sobre os fatos narrados. Letra E. Em geral, a crônica é um texto longo, tratando de temas do cotidiano, com vários personagens e organizada em torno de vários problemas. Tem como objetivo de promover uma análise e reflexão sobre os fatos narrados. Questão 2, vale um ponto também. TRT altera critério de desempate em concurso público no Amazonas e Roraima. O concurso teve mais de 76 mil inscritos e oferece 48 vagas. Provas foram aplicadas no dia 19 de fevereiro em Manaus e Boa Vista, Roraima. Atendendo a recomendação do Ministério Público Federal no Amazonas, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região excluiu de edital de concurso público para instituição os itens que previam como critério de desempate o fato de o candidato já ocupar algum cargo público no próprio tribunal, na Justiça do Trabalho ou em outro órgão da administração pública. Após receber representação de uma candidata a uma das vagas do concurso, o Ministério Público Federal encaminhou a recomendação ao TRT, apontando que critérios de desempate que privilegiam determinados candidatos pelo simples fato de já serem ocupantes de cargos públicos, em detrimento dos demais candidatos
que não são servidores públicos, como constava no edital do concurso do TRT. Violam os princípios republicanos da igualdade, da razoabilidade, da moralidade e da impessoalidade. O texto anterior é uma notícia, diferencia a notícia da reportagem. Então, aqui é uma questão subjetiva, tá? Você vai responder com suas próprias palavras. E a questão 3 também vale um ponto. Leia o texto. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Na frase acima há uma incoerência. Marque a alternativa em que indica que essa incoerência é textual. Letra A. O texto está coerente, pois não há dificuldade de interpretação, a articulação entre as suas frases estão perfeitamente adequadas ao contexto, portanto, a lógica das ideias não se contradizem a respeito de uma realidade permanente, que é o fato da capital Fortaleza ser de clima quente e possuir vastas praias e em clima de verão a tendência natural é ter muito calor, principalmente na região do Ceará, que possui lugares turísticos que promovem o lazer àqueles que os visitam. Letra B. O texto está incoerente porque a articulação entre suas frases está sem sentido devido à falta de lógica das ideias expostas, que se contradizem a respeito de uma realidade permanente, que é o fato de o estado do Ceará ser de clima quente e possuir vastas praias. E geralmente, onde há praias, a tendência é ter bastante sol, principalmente na região de Fortaleza, um lugar turístico que promove lazer àqueles que o visitam. Letra C. A coerência está presente no texto porque a articulação entre suas frases está sem sentido devido à falta de lógica das ideias expostas, que se contradizem a respeito de uma realidade permanente, que é o fato de o estado do Ceará ser de clima quente e possuir vastas praias. E geralmente, onde há praias, a tendência é ter bastante sol, principalmente na região de Fortaleza, um lugar turístico que promove lazer àqueles que o visitam. Letra D. A articulação entre as frases torna o texto coerente, sem sentido devido à falta de lógica das ideias expostas, que se contradizem a respeito de uma realidade permanente, que é o fato do estado do Ceará ser de clima quente e possuir vastas praias, e geralmente onde há praias a tendência é ter bastante sol, principalmente na região de Fortaleza, um lugar turístico que promove lazer àqueles que o visitam. E a letra E. O texto está com o sentido perfeito devido à falta de lógica das ideias expostas e da articulação entre as frases, que se contradizem a respeito de uma realidade permanente, que é o fato de o estado do Ceará ser de clima quente e possuir vastas praias. E, geralmente, onde há praias, a tendência é ter bastante sol, principalmente na região de Fortaleza, um lugar turístico que promove lazer àqueles que o visitam. Questão 4. Como um movimento cultural e artístico, o barroco se estende do final do século XVI até o início do século XVIII. Duas correntes são identificadas no barroco literário, o cultismo e o conceptismo. Ambas buscam, por meios diferentes, um mesmo fim: criar artifício de linguagem que revelem agudeza e engenho. Em relação a esse aspecto, identifique a alternativa incorreta. Letra A. Em seus sermões de estilo conceptista, o padre Antônio Vieira segue os modelos da paranética medieval. Letra B. Caracteriza o barroco a tentativa de unir os valores medievais aos renascentistas. Letra C. O poema épico Prosopopeia foi escrito em versos decassílabos e oitava rima e é considerado o marco inicial do barroco no Brasil. Letra D. Apesar de conhecido como poeta satírico, Gregório de Matos também escreveu poesia lírica e religiosa. Letra E. O cultismo caracteriza-se com uma sequência de raciocínios lógicos, usando uma retórica aprimorada que despreza a linguagem rebuscada. Quinta questão. O modelo de vida adotado pelos autores do arcadismo ou neoclassicismo envolve a representação idealizada da natureza como espaço acolhedor, primaveril, alegre. Os poemas apresentam cenários em que a vida rural é sinônimo de tranquilidade e harmonia. Na poesia arcádica ou neoclássica não se encontra. Letra A. A influência das ideias iluministas. Letra B. A valorização do campo de detrimento da cidade. Letra C. A ênfase na interpretação subjetiva da realidade.
Letra D, o retorno aos ideais greco-latinos. Letra E, a adoção de pseudônimos pelos poetas que se figuravam pastores. Questão 6. Com uma vida marcada por conflitos e desilusões, foi a produção poética que garantiu a Bocage lugar na história como um dos 3 maiores sonetistas portugueses, ao lado de Camões e Antero de Quental. O autor de epigramas, apólogos e sonetos, Bocage destacou-se entre seus contemporâneos por desafiar os princípios árcades de composição, que no início da carreira predominaram em sua poesia. De Bocage pode-se afirmar que: letra A, passou a maior parte de sua vida no Brasil. Letra B, é o expoente máximo da poesia portuguesa do século XVIII. C, foi grande cultor do soneto barroco. Letra D, descreveu romances eróticos. Letra E, representa a poesia parnasiana em Portugal. Questão 7. O gosto pela expressão dos sentimentos, dos sonhos e das emoções que agitam seu mundo interior, numa atitude individualista e profundamente pessoal, marcou os autores de que movimento? Cite os autores da primeira e da segunda geração desse movimento. Então, isso aí também é uma questão objetiva, tá? Vocês vão responder com as próprias palavras de vocês, certo? Então, boa avaliação a todos e amanhã começaremos a terceira unidade. Então, uma boa tarde.